Aí tu pode falar assim, que eu sou professor de Alô, pessoal. autoconhecimento. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui, dia 12 de agosto, 19h30. Bem-vindos todos. Temos uma pessoa muito especial, Paulo Cassiano, né? Com alegria a gente recebe o Paulo Cassiano, que ele é professor de expansão da consciência, de autoconhecimento, dá palestras em vários locais, é uma pessoa assim mundialmente conhecida, né, trabalha muito sobre a física quântica, a mecânica quântica, a expansão do conhecimento, tem grupo do Telegram com milhares de pessoas, tem grupos em todo o mundo, né, desde o Japão até aqui a América. Então, bem-vindo, Paulo, tu vais falar hoje sobre o lançamento do teu livro, tem muitos assuntos que o pessoal quer, muito que tu participa. Então, bem-vindo, Paulo, bem-vindo aí, bem-vindo. Opa, gente do canal Ensinamento Céu de Aquário, muito obrigado aí ao Luciano, obrigado a todos vocês aí pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, é a terceira vez que a gente está fazendo essa live, né? O Luciano é um querido aí, inclusive ele é lá do grupo do Rio Grande do Sul, grupo de Quântica, Rio Grande do Sul de Estudo, e é uma oportunidade para a gente apresentar o e-book, esse e-book que é foi mais ou menos assim uma intuição, uma canalização que eu recebi, para organizar. E eu agradeço também a Ana Paula Rankin, uma japonesa que nos ajudou a estruturar todo o e-book, e hoje a gente vai lançar. Logo após o final da live, a gente vai disponibilizar aí lá no nosso canal, lá, e você vai poder baixar lá e estudar. E depois, mais para frente, eu vou montar um grupo de estudo, né? Aí a gente pode estudar a transição e o futuro da humanidade, né? Mais ou menos isso. Então, deixa eu mostrar a capa aqui para o pessoal. Eu vou compartilhar aqui a capa do e-book aqui, que é bem bonito. Acho que não sei se dá para ver ainda. Tá dando para enxergar, né? Não, acho que não. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar. Agora sim. Vamos ver a capa do e-book, que é lançamento manual de transição planetária, né? Então, tá, aí dá para ver, né? Então, ali diz assim, o que está acontecendo em nosso planeta? Estamos numa transição, né? O lançamento hoje, dia 12 de agosto, da live no YouTube, Ensinamentos da Era de Aquário. Depois tem o telefone, o contato aqui do Paulo Cassiano. Então, o pessoal pergunta, esse livro é PDF, né? PDF, e parece que tu vai... em PDF, exatamente. E tu parece que tu vai deixar disponível para as pessoas ao final da live, tu vai deixar aqui disponível, né? Diz assim, o que está acontecendo no nosso planeta? Estamos numa deixa eu colocar aqui. Peraí que tá dando um equinho aqui. Então, deixa eu ver, é que eu tava, acho que, deixa eu, tem alguma coisa aberta aqui. Tá, então a gente vai hoje falar contigo, Paulo, sobre o que tu, digamos, dá uma resumida, assim, o que tem o conteúdo desse livro, mais ou menos o que ele fala, é necessário a gente saber disso, esses assuntos, assim, são importantes. Fala para nós aí. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu canal, né, inclusive, eu vou falar de um assunto que é bem interessante e enriquecedor para todas as pessoas, não só a questão do manual. O manual surgiu por causa dessa grande busca das pessoas em querer saber o que está acontecendo, né? As pessoas estão perguntando, o que está acontecendo? Por que o mundo está louco? O mundo está se acabando? É explosão? É bomba? É clone? É artista envolvido com pedofilia? É satanismo? É canibalismo? É tanta coisa acontecendo, né? É inferno, é astral, é luta de São Miguel, é não sei o quê. Então, nessa confusão mental, nesse caos, eu recebi uma orientação, né, para desenvolver uma coisa que fosse como se fosse um glossário mesmo, onde a pessoa pode consultar lá o tema e ela vai entender um pouco mais do tema. Se ela quiser aprofundar, lógico, ela vai mergulhar mais no assunto, mas a ideia é que seja um manual, um guia, é aquele que você pode consultar para saber sobre um determinado assunto. Ele não está contemplando todas as coisas, né, que tem dentro dessa transição, porque são muitas coisas, mas pelo menos aquilo que é mais importante e fundamental, né? Então ele é um orientador. Então esse é um manual que eu fiz um trabalho aí de 30 a 40 dias para desenvolver, e agora que a gente vai lançar. Eu queria lançar numa live e dei preferência aqui ao Luciano, até porque foi a primeira live que eu fiz no YouTube foi com o Luciano, e já fiz vários no Facebook, no Instagram, né? E aí agora eu estou disponibilizando para as pessoas lá no canal. Tá, então ao final dessa live tu vai deixar disponibilizado o link, as pessoas podem baixar e ter acesso. Quantas páginas mais ou menos tem? 40 páginas, 40 páginas. 40 páginas, tá. Ele tem formato de e-book, só revisando. Ele é um e-book em PDF, mas ele tá como se fosse uma estrutura de livro, né? Porque tem as explicações bem claras de todos os assuntos, inclusive, que você fala, né? Assuntos que eu falo nos meus áudios, né? A gente
tá falando de todos esses assuntos, e ele é um pouco é um colírio, né, para aquele que não está enxergando o que está acontecendo, é mais ou menos isso. É um manual para ajudar as pessoas, ajudar a humanidade nesse período de tanta perturbação, de desequilíbrio, né, e etc. Verdade. Paulo, então assim, a gente fala muito de transição planetária. O que nas tuas palavras é a transição, então, e como a gente pode superar isso assim, de uma maneira bem tranquila, né? E para onde a gente vai? Né? Então fala um pouquinho sobre a transição planetária, Paulo. E para onde a gente vai? Tá, a transição planetária, na verdade, nós estamos hoje passando esse desafio, né, de vencer os nossos maiores dramas, que é a questão da saúde mental, porque há uma disputa sobre a nossa mente, né? Existem as narrativas de psicologia, né, que estão levando a gente ao medo, a uma perturbação, a um desequilíbrio. Inclusive, eu gravei um áudio sobre a loucura. Muitas pessoas enlouquecendo, tem muita gente pirando a cabeça, inclusive pessoas que estão na luz. Muitos espiritualistas que não sabem o que estão falando, coisa com coisa, porque o que foi que aconteceu? O distanciamento social afastou a gente do convívio com as outras pessoas, e nos privou da gente estar compartilhando, da gente estar com os amigos, da gente fazer as nossas atividades cotidianas. E a máscara nos coloca, nos remete a uma questão de perigo. Então, você está com o perigo, tem a crise sanitária do Covid aí, que mal resolvida, porque não tem vacina nem nada, né? Um diz que tem vacina, outro diz que não tem, é uma confusão danada, uma briga, uma guerra mundial espiritual que está acontecendo entre forças do bem, Aliança da Terra e grupos organizados com a Matriz, Cabala, outros nomes que a gente pode dar. Então, essa disputa está acontecendo. Então, isso fez as pessoas ficarem apavoradas. Então, as pessoas estão muito, muito apavoradas. E isso chama-se trânsito planetário, passagem para uma outra fase. Nós estamos nesse trânsito. É como transição de carreira. O cara é consultor e agora vai ser mentor, ou vai ser coach. Então ele vai fazer uma transição. É a mesma coisa que está acontecendo no planeta. Só que isso envolve toda a humanidade, né? E o maior problema é que as pessoas não sabem como orientar os familiares. Eu vejo as pessoas falando isso. Ah, eu não sei como digo para o meu irmão. Ele não quer acordar. Ele não sabe que artistas estão envolvidos com isso. Ah, eu vi na live do Luciano César, ele falou isso. Ah, porque a explosão tal. Então, as pessoas estão muito perdidas, desesperadas, apavoradas. Não é isso, Luciano? Você deve concordar comigo com relação a isso. Né? Sim, Paulo. Só deixa eu comentar uma coisinha. Eu tô com um eco no meu microfone. Eu não sei se tu tá aberto o teu áudio ali ou tu tá só no fone de ouvido, né? Se tu tem, não, áudio de retorno. Se tu tiver alguma caixa de som ligada, tu baixa. Não sei se tem caixa de som. Tá ainda eco. Tá com um pouco de eco. Tá dando eco quando eu falo, mas agora eu acho que parou, tá? Agora acho que parou, tá tudo bem. Então, olha se melhorou. Eu acho que agora melhorou, tá? Então tudo bem, que eu tava com eco, o pessoal tava reclamando, eu também tava com eco, eu acho que agora parou. Às vezes acontece alguma interferência, é normal, né? Porque a gente tá lidando, só para você saber, ele tá falando de Fortaleza, né? Fortaleza, e eu tô falando aqui do Sul, então tem um pouquinho de eco, então peço perdão para as pessoas. Ainda tá tendo eco? Tá tendo um pouquinho a coisa, mas muito pouquinho, tá? Mas deixa eu ver aqui. É porque eu tô aberto muito o meu microfone. Agora. Tá, mas o teu áudio só pode ficar no fone de ouvido. Se tu botar áudio fora, aí dá eco mesmo. Não, né? o áudio tá aqui no microfone? Então isso que dá eco. Não, tu teria que ter áudio só no fone de ouvido, né? O microfone é só para mandar. Não, eu tô aqui só para ouvir. Não tá funcionando ele. Tá funcionando o microfone. Não, tudo bem, acho que agora deu, agora ficou bom, tá bom, então tá. É que tava com o retorno muito alto, ele dá um feedback, tá. Retornando então, pois é, então tu falaste sobre a transição planetária, é um assunto muito, né, que está em alta hoje em dia, todo mundo fala sobre isso, né, então a gente tem que saber que é um momento, assim, pelo menos a minha visão disso, é um momento feliz que a gente está entrando, saindo de uma era, que uma era de dor, de sofrimento, que foi a era de peixes, né, a era onde nós tivemos exatamente. E a gente está caminhando para anos futuros de luz. Só que, logicamente, há uma transição turbulenta que teremos que passar por alguns percalços, alguns desafios, né? Mas são desafios passageiros que vão levar a algo melhor para o futuro. Então, eu queria até que tu falasse também, para a gente dar, assim, uma certeza, uma confiança, uma esperança para que as pessoas acreditem que a gente está caminhando para um futuro melhor, mesmo que haja transição, alguma cataclisma, algum tipo de situação difícil, e vai acontecer, né, talvez atenuadas, mas isso é somente um prenúncio daqueles dias melhores que estamos caminhando para encontrar. Tu concorda com isso, Paulo? Exatamente. E, na verdade, o que você está falando, inclusive, o que você está falando é o nome do seu canal.
ensinamentos da Era de Aquário, né? Exatamente. Os ensinamentos da Era de Aquário, o que são? Nós estamos passando por um burilamento e estamos chegando no final. Tipo, essa transição ela está planejada há muito tempo, né? Há milhares de anos. E nós agora estamos chegando no final dela e ela vai entrar no ápice, né? Que a gente chama de evento, o grande evento, que alguns chamam de batalha no céu, né? Guerra. Quando a guerra se agrava. É quando as forças do bem se aproximam das forças negativas, dos irmãos que estão com ignorância, com muita violência, e atenuam isso. Então, essa transição ela é um processo de evolução espiritual. Né? A humanidade não deixará de passar por isso, todos vão passar por esse processo. Entendeu? Então tá. A gente lida muito, Paulo, com pessoas assim que estão muito programadas, né? Programadas pelo sistema antigo que tem que haver uma suposta destruição do mundo, que tem que haver o caos, tem que haver o fim, né? E não sei o que, vai vir, o pessoal vai morrer, fim do mundo. Então eu acho que assim, eu pelo menos dentro daquilo que eu estudo, essas coisas elas são transmutadas conforme a evolução da humanidade. Como a humanidade evoluiu muito, né, nos últimos tempos, olha o número de pessoas que despertou a consciência nos últimos tempos. Então, aumentou muito. E a gente está caminhando assim para uma era de luz, que talvez essas transições violentas e dramáticas podem ser muito atenuadas, e a gente tem que estar fortalecido, mas seguro que nós vamos vencer essa situação e a gente vai caminhar para uma humanidade mais feliz, mais positiva para o dia de amanhã, né? Então, inclusive, é um dos títulos, o título do teu livro, A Transição Planetária, um novo amanhã, um novo recomeço, uma nova humanidade, né? Então, como é que tu acha que vai ser essa nova humanidade, Paulo? Como é que tu coloca, assim, na tua visão, como é que seria uma humanidade para daqui 10 anos, por exemplo, em diante? O espaço nosso que nós temos agora é uma oportunidade que nós não vamos ter nessa encarnação. É a única, só tem essa. A oportunidade de irmos para um estado de consciência onde nós possamos compreender que todos nós fazemos parte de uma humanidade. Existem outras humanidades, que são os extraterrestres, que nós chamamos de extraterrestres, mas eles moram em outros planetas, muito mais avançados, muito mais evoluídos. Eles não têm os problemas emocionais que nós temos. Nós não somos uma humanidade equilibrada emocionalmente. E esses conflitos vêm de muito tempo. Agora nós estamos nesse limiar de transformar esses conflitos e compreender que precisamos andar numa direção só. E essa nova humanidade é uma humanidade com um pensamento mais ecumênico, um pensamento mais de comunidade, solidariedade, menos corrupção, né? Porque a corrupção é o grande mal do planeta. Porque a corrupção o próprio nome já diz, é você corromper algo que está certo, é você fazer as coisas que estão certas, deixar de ser certas. E as pessoas ficam falando da ciência, não, porque a ciência vai trazer a resposta. Não, entenda, existe a falsa ciência. Né? A falsa ciência e as falsas organizações que estão apregoando certas coisas e estão mentindo. Há quanto tempo mentem? Escondem as grandes tecnologias, as soluções, as curas, né? E a gente não tem acesso. Agora essa humanidade que surge, ela vai surgir com acesso a isso, se não houver nenhum problema, se não houver nenhum empecilho. Mas eu acredito que o que Deus está preparando para a gente é algo muito melhor do que a gente passou nesses últimos anos. Só que a gente precisa estar com fé, confiante, seguro na oração, meditando e principalmente acreditando que a luz tem a grande força e que poderá vencer. Ela só vence se nós estivermos aliados, né? Alinhados e aliados, né? Nesse foco, nesse objetivo. Entendeu? Paulo, o pessoal pede muito sobre assim, as pessoas pensam assim, é necessário eu morrer para depois talvez começar. Eu acredito que dentro tudo a gente também trabalha no terreno, né, da suposição. A gente não sabe, não é uma ciência matemática, 1 mais 1 é 2, né? A gente trabalha nas informações que a gente tem. Então, eu acredito que a gente não precisa morrer, pois eu vou morrer, eu vou acordar num outro lugar melhor. Não, com esse corpo que nós temos, nós vamos passar por um processo evolutivo e vamos continuar vivendo nessa terra que será, né, mais limpa de todas as maldades, e nós teremos uma terra, como a própria Bíblia promete, né, que os justos herdarão um reino positivo, né? Então, como é que tu vê essa passagem, assim, essa transição, para a gente passar para um degrau maior, sem ter que morrer, né? A gente está com o nosso corpo. Exatamente, isso que você colocou tem a ver com a superação do paradigma da morte. Porque a morte sempre foi, para toda a humanidade, o grande medo, o grande temor.
né? A gente trabalha a vida toda, busca felicidade, prosperidade, busca casar, ter filho, tudo que nós estamos propositando na vida, tudo aquilo que nós buscamos na vida, já está no sentido de ficarmos muito distante da morte, mas sabemos que é uma coisa certa para todas as pessoas que estão encarnadas. Mas a morte, na quinta dimensão, ela deixa de existir. Né? E segundo os pesquisadores, os estudiosos esotéricos e os espiritualistas que estão no grupo QAnon, eles falam que em dezembro a humanidade entra em quinta dimensão. Em dezembro nós vamos entrar em quinta dimensão. O que significa? Nós entramos a era da não morte. Quer dizer, então, porque toda ciência que virá é uma ciência que trará a cura de todas as doenças. Toda ciência que virá trará uma clareza espiritual. Gente, morte não existe, o corpo morre, o espírito é eterno, nós nunca morremos, nós não temos lembrança das nossas existências anteriores porque nós somos ignorantes perante a isso, porque o sistema nunca permitiu, porque para a gente não é pedagógico saber disso, mas quando a gente chegar em quinta dimensão, a morte, ela deixa de existir, acabou esse paradigma. A gente vai ter uma compreensão da morte como um outro significado, assim como os nossos irmãos que são de outras moradas sabem, né? Os chamados extraterrestres, por exemplo, os pleiadianos, né? Dos estudos que a gente sabe, eles vivem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E eles têm corpos físicos, lógico, menos densos do que o nosso, porque eles já são de quinta dimensão, já são de quinta, sexta dimensão, só que eles podem se materializar aqui, nós não podemos se materializar lá no tempo deles, na frequência deles, porque não temos essa capacidade mental nem espiritual desenvolvida. O que vai nos evoluir é a capacidade espiritual. Então, independente da religião, nós vivamos viver uma era sem religião. Não vai existir mais religião. A religião será o Deus eu sou Deus, Deus está em mim. A consciência é descobrir Deus em você. Então, essa é a grande evolução. Então, a gente chegar em quinta dimensão, novas tecnologias, por exemplo, tecnologia do Tesla, só o Tesla tem 8.000 patentes de tecnologia, por exemplo, essa cama Med-Bet, que o pessoal fica perguntando, de que essa cama Med-Bet, a gente vai ter acesso, será que eu vou estar viva para ver? É uma cama de tecnologia do Tesla. Não, é uma tecnologia do Tesla que ele recebeu de extraterrestres. O Tesla tinha essa habilidade de conversar com essas dimensões. Ele conseguiu transcender devidamente dele, a capacidade dele. Possivelmente ele é um galáctico. Galáctico, para quem não sabe, gente, o termo, são pessoas que são de outros planetas e estão vivendo uma experiência no corpo humano. Por exemplo, eu sou um galáctico, o Luciano César possivelmente é um galáctico, e aqui no grupo, aqui no chat aqui do YouTube, deve estar cheio de pessoas galácticas, né? Pessoas de outros lugares, de arcturianos, pleiadianos, sirianos, e que não sabem disso, estão no corpo humano, vai entender, vai compreender, mas tem saudade de casa, tem lembranças, tem sonhos, porque a memória do Akasha sempre abre. Então, essa compreensão de quem somos nós, de uma compreensão macro, nós vamos ter agora nessa quinta dimensão. Isso já vai acontecer, porque os flashes solares já estão se aproximando, né? Os mais fortes, né? Porque a gente passou pequenos flashes solares, agora vão vir uns muitos fortes, né, agora, né? Paulo, já que tu falou nisso, depois eu queria falar 2 assuntos que eu não quero esquecer, que é sobre o fanatismo religioso, que é uma coisa que impede, nos afasta de Deus, mas isso podemos comentar em outro momento, mais para frente aqui, e eu quero falar, já que tu tocou no assunto dos flashes solares, o pessoal tem muito medo disso, né? Fala, o que será o flash solar, o que é o pulso solar, será que vai ser uma coisa... Eu tive lendo agora que, né, nós passamos pela ressonância Schumann, com picos altíssimos essa semana passada, tivemos 100 e poucos, assim, que o normal seria 7, né, 7,5, deu picos de 100. Então, qual é a relação que tem né, essa ressonância Schumann, o flash solar, e o que seria esse flash solar, para a gente entender melhor e passar uma tranquilidade para as pessoas, que não é uma coisa que vai queimar todo mundo, né, mas é uma coisa que vai fazer subir não é o fim de tudo, né? Não tem o fim de tudo, mas fala aí, Paulo. Uma grande fogueira, o Sol vai ser uma grande fogueira, vai queimar tudo. Não é isso. Mas o flash solar, ele vai causar um grande dano nos satélites, né? Mas esse dano nos satélites, eles estão deixando que isso aconteça porque é a forma de desligar a internet. Porque onde está as forças luciferianas é na internet, né? Eles usam o meio eletrônico. Pode observar que a maioria das pessoas estão alienadas na internet, na web. Né? A web encanta, ela é o meio para você ser solidário, fazer tipo uma live, como a gente está fazendo, transmitir comunicação, mas também há um processo de alienação, né? Tanto que tem aquela internet obscura, né? Então,
Então, os seres falam que nós só podemos entrar numa era de luz com uma internet quântica, uma internet limpa, sem essa poluição, sem essa corrupção, sem essas energias maléficas, se nós desligarmos tudo. Ou, só tem um jeito de desligar um flash solar, ou eles desligam. Então, esse processo nós vamos passar agora em setembro. Tá? Setembro, há uma previsão de haver grandes flashes solares, inclusive que vai haver efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? A maioria das pessoas estão tontas, muita gente está tonta. Por exemplo, eu acordo 5, 6 vezes na noite. Eu acho estranho, eu tenho acordado muito à noite para ir ao banheiro, beber água, com sede constante. Isso são os efeitos, o nosso corpo já está sentindo os efeitos da ressonância Schumann, né? É como se fosse uma panela de pressão, né? Muita energia magnética dentro de um planeta, e todos os seres que estão lá estão sentindo zumbido no ouvido, pressão aqui na glândula pineal, aqui nesse campo do chakra frontal, pressão aqui no coronário, uma certa vertigem, uma sede constante, a boca seca, e também sonhos. Isso tudo são efeitos do flash solar e efeitos da ressonância Schumann. Uma coisa que já está acontecendo, que muitos de vocês não sabem, já está havendo uma virada de eixo. Se você observar onde o Sol nasce, ele não nasce mais na posição que ele nascia. Ele está nascendo em outra posição. Isso significa que já está havendo uma mudança de eixo gradativa, muito devagar. Mas vai chegar uma hora que ele vai virar de uma vez, né? Vai chegar uma hora que ele vai virar de uma vez, que é quando muda os polos. Isso vai acontecer com a chegada, possivelmente, de um planeta, que na verdade não é um planeta, é um cometa, né? O Nibiru. E ele deve acontecer entre 2025 e 2030. É tanto, gente, se vocês observarem, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos, eles construíram um exército para trabalhar no gelo. E eles construíram durante a quarentena. Por que eles investiram tão pesado nisso? Porque eles já sabem que nós vamos enfrentar uma época de frio, de gelo. Isso para os próximos 10 anos. Então, a gente tem que buscar a espiritualidade, a gente tem que buscar o autoconhecimento e a consciência, porque é a única salvação. O que a Bíblia, os religiosos falam de salvação, é isso, é você estar com a consciência dentro de Deus, porque quando você não está nessa consciência de espiritualidade, você está fora de Deus, é como se você não estivesse sendo salvo, né? Então, se nós vamos viver um fim de era de religião, nós vamos viver a era da consciência do Deus eu sou, quando eu encontro Deus dentro de mim. Consciência é você descobrir Deus em você. Por isso que nós estamos dormindo, despertar isso, nós estamos dormindo, porque você não acredita que Deus existe em você, então quem você é? É verdade. Paulo, isso é uma verdade, assim, a gente está lidando, sabe que existe sempre uma contrariedade quando a gente lança uma ideia que não é de uso comum, né? Então muitas pessoas até no chat estão escrevendo aqui, né? Porque isso não tá na Bíblia, não sei o quê. Estão desinformados, porque tudo isso está na Bíblia. A Bíblia previu que nós teríamos uma era de luz, está em Apocalipse 20, que teríamos 1000 anos de luz, 1000 anos de glórias, né? E a era de ouro, de fato, é mais que 1000 anos até. Então, as pessoas, mas elas têm aquele ceticismo, aquele fanatismo, aqueles dogmas que eles esperam as coisas nos mínimos detalhes, como se precisa passar por tudo aquilo, enfim. A gente está lidando, então, eu aviso a vocês que estão ouvindo, e o Paulo depois vai reforçar o que a gente está falando, né, que a gente está lidando, está semeando um terreno árido, né, que não é fácil, não é fácil os familiares aceitarem, mas a gente tem que buscar essa visão expandida da consciência, né? Senão a gente está fazendo o papel de, né, está repetindo a lição aqui, a gente não está evoluindo, né? A transformação... Fala então um pouquinho sobre isso, Paulo. Essa transformação, essa evolução, Luciano, que você está falando, é inevitável. As pessoas que estão presas a esses sistemas religiosos, elas estão nos dogmas, elas estão nos paradigmas, por sistemas que foram criados pelos seres humanos. Eu vou só dar um exemplo. Jesus Cristo não criou igreja, não criou Bíblia. Não criou nada disso. Ele veio trazer um ensinamento de amor. Ele é um mestre do amor. Não tem nada disso. O ser humano organizou o livro. E tinha uma finalidade, o livro, uma finalidade sagrada. Assim como os ensinos do Alcorão, assim como os ensinos do Bhagavad Gita, né, os livros hindus, o budismo. O Buda também não deixou o budismo. Ele deixou os ensinos. Quem fez o budismo foram os seres humanos. Então, os mestres não criaram igrejas. Os mestres não criaram religião.
A religião é você com Deus. Só que você precisa religar, né? A religião vem de ligar com Deus. Então nós vamos viver uma era que as pessoas que vão ficar presas aos dogmas, às religiões, elas vão ficar no tempo natural da evolução. O que é isso? Vão evoluir no tempo que elas quiserem. Aqueles que estão abertos à espiritualidade, ao autoconhecimento e à consciência, à busca de Deus em si, esses vão evoluir naturalmente. Então vai acontecer de nós termos milhares de pessoas evoluindo, crescendo espiritualmente, já não mais ligada a um processo religioso, e outros que ainda vão estar ali na Bíblia, apegado, né? Apegado, porque Jesus não disse isso, porque o Moisés não falou isso, porque Maria disse em 1900 e quanto, porque Judas, uma senhora mandou uma mensagem para mim assim, e se Judas não traiu Jesus? E agora, como é que vai ficar? Aí disse, pois é, se Judas não traiu Jesus, e se traiu, não vai resolver nada, porque nós estamos no século XX, isso foi 2000 anos atrás, então você está preocupado com uma coisa que não faz sentido. Aí ela, é mesmo, aí, entendeu? As pessoas estão assim, estão tão perdidas, não tem noção nenhuma de espiritualidade, então elas não sabem para onde estão caminhando. Nós estamos caminhando para evolução. Agora você evolui, você que está me vendo aqui, no Luciano César, aqui no Cinema de Aquário, você evolui se você quiser. Se você quiser, tá tudo certo. Você vai evoluir no seu tempo natural, meu amigo. O problema é seu, não é meu, não é do Luciano. O Luciano está passando o conhecimento dele, você absorve se você quiser. Se você não quiser, então o que você está fazendo aqui? Vai procurar outro canal, outro assunto. Não tem tempo, não tem mais tempo. A gente não tem tempo para perder, gente. A gente está falando aqui coisas que são importantes para que a alma aprenda a caminhar. Tá? É isso, essa é a grande verdade. Paulo, assim, tu falasse um assunto importante, que assim, eu acredito que não há mais tempo da pessoa ficar dormindo e dizer assim, eu sempre fui assim, minha avó era assim, meu bisavô era assim, eu vou continuar assim, né? Esse tipo de conversa não serve mais, né? A gente tem que dizer assim, não, eu não tenho mais tempo, porque a Terra está nessa transição planetária, que é um momento assim que está de aceleração quântica, espiritual, em todos os sentidos. Então, se a gente fica atrasado nesse ritmo, a gente não vai conseguir encontrar aquilo, tudo a abundância que o próprio Deus, que o universo quer dar para a gente. A gente vai ficar presa, né, numa prisão, em dogmas e coisas. Então, a gente tem que dizer assim, eu sempre falo assim, pedir que o Espírito Santo consegue falar na mente de cada um aquilo que de fato é a realidade para cada um, que a gente consiga evoluir e transcender essa parte, assim, sem fanatismo, sem se apegar a nada, apegar somente, né, na evolução espiritual, na luz de Deus, né? Então, isso é um chamado que cada um deve fazer, porque cada um tem um processo evolutivo em tempos diferentes, né? Mas quanto mais rápido a gente fizer, melhor, para não ter que ficar patinando. Assim? Exatamente. O que o Luciano fala de Espírito Santo, que tem uma pegada bem cristã, é a consciência cósmica de Deus, que é uma inteligência que permeia tudo. E quando você está com a sua expansão da consciência no mais alto nível, e você chega a um despertar, você acessa essa consciência cósmica. E ela transmite para você através da intuição e da ressonância do coração. Que, inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre a matemática da realidade, que inclusive vai ajudar vocês não ficarem tão perdidos. E vai ajudar, inclusive, a validar o que o Luciano propaga tanto, né? E que muitos de vocês não conseguem absorver porque não estão preparados. Não estão preparados. É simplesmente assim. Tem uma frase do Buda que é muito bacana, que ele fala o seguinte, não jogar pérolas aos porcos, não perder tempo com quem não tem capacidade de compreensão. Por exemplo, eu tenho conhecimentos mais profundos de assuntos que eu poderia falar, mas não dá para falar, as pessoas não têm essa capacidade de compreensão. Então a gente fala só o ABC mesmo, né? O que é mais aprofundado, deixa ela buscar, ela estudar, se interessar, né? Então é isso mesmo, Luciano, você está certíssimo do que você está falando. Paulo, outra coisa assim, as famílias comentam normalmente, assim, eu estou colocando alguns comentários muito comuns aqui, né? Que tipo, o meu marido é endurecido, minha mulher é endurecida, meu filho não acredita, minha vizinha não acredita. Então eu tenho assim uma grande parcela da população, a maioria, ainda não acredita em nada dessas coisas e pelo contrário, eles estão nessa matrix, nesse zona de conforto que não querem sair, né? Essas pessoas que estão endurecidas hoje, que não acreditam nem nas coisas básicas, né? Elas, quando tiver algum movimento da Terra maior, ou flash solar, ou algum tipo de energia diferente que vai acontecer, elas também vão ser tocadas e vão dizer assim, puxa, agora eu estou entendendo, eu também quero, né, recuperar o tempo perdido, ou essas pessoas, elas de fato, elas vai ter muita dificuldade para elas saírem, mesmo se elas verem, por exemplo, algo acontecendo externamente, né?
Eu sempre me Exatamente. pergunto Tem isso. muita gente que quer ver para crer, né? Eu preciso ver as coisas para poder acreditar. Existe uma fala do André Luiz, né, o espírito de André Luiz, para o Chico Xavier, que ele resume bem o que o Luciano está falando. A evolução espiritual e o progresso, eles são como rodas grandes com navalhas. Eles repelem, corta e joga para trás aqueles que não querem evoluir. Então, as pessoas que não têm capacidade de compreensão, não estão com o terreno fértil para ser semeado, elas vão ser jogadas para trás e vão sofrer, até que um dia vão pedir ajuda. Eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de consciência, eu tinha uma grande dificuldade de falar isso para o meu irmão, para minha mãe. Eles não querem nem saber. Mas chegou um dia que eles começaram a perguntar: como é esse negócio que você fala, que você faz? Eu vi não sei quem falando. Um vizinho, um amigo falou. Quer dizer, as pessoas que eles dão a devida importância, às vezes o santo de casa não faz milagre, é que eles começaram a duvidar e começaram a ter um respeito pelo que eu falo. Por exemplo, jamais eu conseguiria fazer uma live em casa aqui, como eu estou aqui na minha casa, com mais tranquilidade e paz. Eles respeitam, eles sabem que isso tem uma importância, tem um valor. Mas até no começo eles não davam essa importância nesse respeito. Mas é problema deles. A evolução é individual, a evolução não é familiar. Tipo assim, eu sou responsável pela minha família, eu vou evoluir minha família. Porque minha mãe, eu sou mãe, tenho 10 filhos, meus filhos tudo vão evoluir. Gente, não é assim. A evolução é individual e vai ser repelida para trás, cortado e jogado lá para o último da fila, aqueles que não querem evoluir. Paulo, é interessante esse assunto, e assim, tem um ditado muito comum que fala: quem não evolui pelo amor, evolui pela dor. Então, eu acredito que se a pessoa despertar consciência, ela vai ter uma maior facilidade de transpor esses obstáculos da vida. E quem não despertar e está preso nos dogmas e nas prisões do passado, vai ter, de alguma maneira, né, dentro do meu entender, algum tipo de desafio ainda maior para que a pessoa se sacuda e acorde, né? Não seria assim? Tipo, as pessoas vão ter mais dificuldades, vão começar, ou isso é... O que tu me diz? Isso mesmo. À medida que você vai estudando, você vai aumentando a sua cognição, a sua compreensão. E quanto mais cognição, mais conhecimento, mais livre, liberto e leve você é. É isso que está acontecendo, por exemplo, nos grupos que eu tenho de imersão, que a gente chama de constelares, que eu faço um trabalho com hipnose, constelação e com programação neurolinguística. E quando a gente começa a falar, que a pessoa compreende que lá na infância o pai se ausentou, e o fato do pai ter se ausentado tirou ele a ligação dele com o caminho dele, com a vida profissional, e aquilo caiu uma ficha para ele e disse assim: puxa vida, quer dizer que eu não consegui me firmar profissionalmente porque eu sinto a ausência do meu pai. Exatamente. Isso é uma tomada de consciência. Então as pessoas precisam passar por processos, às vezes terapêuticos, às vezes dolorosos, para que ela possa aprender. O mais importante é você evoluir pelo amor. É você querer evoluir, é você buscar essa evolução, estar aberto, sem restrição, sem crítica, sem julgamento. Porque se você vem por uma live dessa, sabe, cheio de opinião, então você já está com o copo cheio. É verdade. Né? Você já tá com É o bem copo cheio. isso aí. O pessoal chega nos comentários assim: ah, não pode, porque eu sempre ouvi diferente e tal. Ele já chega com um preconceito aqui, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Não é colocar tudo abaixo, é evoluir, né? A gente está entrando num momento assim de expansão da nossa consciência. Então, justamente os ensinamentos que o Paulo fala também, quando ele fala em expansão da consciência, despertar cósmico, despertar, é isso, é a gente conseguir enxergar mais longe, né? Então, Paulo, qual é o conselho que tu daria para as pessoas assim, que querem, que dizem assim: puxa, eu acredito, eu quero melhorar, qual é o passo que eu devo fazer agora? Qual é o meu primeiro passo, assim, para melhorar, para amplificar um pouco esse meu processo de evolução espiritual? Buscar os estudos espirituais, os ensinos que estão com base na espiritualidade, né? Teosofia, né? A própria gnose, a biose, esses estudos que têm espiritualidade, a própria doutrina espírita, né? Esses estudos que têm espiritualidade, ou estudos cristãos que têm espiritualidade, vai te ajudar nesse aprofundamento. Mas antes de mais nada, quem vai dar o discernimento é você. Não é o pastor, não é o guru, não é o Cassiano, não é o Luciano. É você que vai ter o discernimento. Você que vai compreender se aquilo que você está estudando ressoa com o que você acredita ou o que você quer. Né? Porque todo mundo tem um propósito. Né? Você tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Qual é a missão? O que é que você busca? Para que você quer aprender isso? Para ajudar as outras pessoas?
Ou é para você evoluir como ser humano? Tem que ter um propósito. E o primeiro passo é a curiosidade, né? A curiosidade. O fato de você estar aqui, você é um curioso, mas é um buscador. Então você está buscando conhecimento. E aí, o que é que você vai estudar, ler, meditar, evitar ficar criticando ou só no julgamento, porque isso vai atrapalhar o teu processo evolutivo, não vai te dar capacidade de permissão. Então, por exemplo, um tema que o Luciano pode trazer, que às vezes é polêmico, se você está no julgamento, você não vai conseguir compreender o que ele está falando, nem vai compreender o que eu estou falando, vai custar isso germinar em você. E cada vez que você estuda, você vai aumentando o conhecimento, né? Vai aumentando a sua capacidade de compreensão. E eu diria muito assim, eu estudo muito, eu sou estudante dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, e eles falam bem essa linguagem assim de expansão, através da autoajuda, observação pessoal, do uso das orações, decretos, da vigilância pessoal, do aprofundamento do conhecimento, do raio amarelo, né? Então, tudo que a pessoa fizer contribui, né? E especialmente deixar a mente aberta, assim, para que o Espírito Santo, como a gente costuma falar, né, atue nas pessoas. Eu acredito que essa influência espiritual, ou do Espírito Santo, ou do nome que você quiser dar, ela está muito forte nas pessoas. A gente tem que deixar que ela consiga falar ao nosso coração aquilo que a gente precisa fazer, né? Então é um caminho sem volta, não tem como a pessoa dizer assim, eu não quero isso aí, é sem volta, todos terão que passar por isso, mais cedo ou mais tarde, né? Então quanto mais cedo a gente passar por isso, melhor. E isso não foi falado nos anos atrás, porque as pessoas não estavam preparadas ainda para ouvir todas as verdades, né? Até no próprio Evangelho diz que o Jesus disse assim, eu vou embora, mas deixarei o Paráclito, né? Ou seja, o Espírito de verdade, que vos falará coisas que não tens condições de compreender nesse momento. Então hoje o Espírito está mais maduro, né? A gente consegue compreender muitas coisas, mas é necessário deixar o nosso cálice receptivo para coisas, né? E não vir com conceitos assim, congelados, né? Dizer aí, não, jamais vou aceitar isso porque eu não aprendi assim, né? Então, é uma questão de romper com paradigmas, né? Então, Paulo, acho que assim, uma coisa que nós estamos fazendo é rompendo paradigmas. Cada um tem que romper os seus paradigmas, né? O seu manual de instruções, né? E pra gente... Pois é. Na verdade, nós estamos hoje passando... essa quebra de paradigma é o que está acontecendo agora. Eu queria falar da matemática da realidade até para explicar um pouco isso que você está falando. Vou colocar aqui um quadro aqui que fica melhor assim. Né? Isso. Fica melhor para as pessoas entenderem. Vamos ver aqui. O que é a matemática da realidade? Gente, isso é baseado... É assim que a minha mente funciona e que muitos de vocês funcionam assim, só que vocês não entendem. O que é isso? Toda vida que, por exemplo, o Luciano falar uma ideia, ou um assunto, uma informação, ou eu mesmo, ou qualquer pessoa, você vai ter a informação, né? Informação e da hipótese. Quem faz esse método é o Descartes. Descartes usa esse método, né? Que é um método científico, inclusive é o método de pesquisa, estudo, puramente científico. Mas aqui está um pouco aprimorado, porque eu coloquei os ensinos da espiritualidade, né? Então, o que é que acontece? Então, veio a informação. O Luciano falou de clone, né? Dá um exemplo. Clone, bomba que explodiu em Beirute, ou fulano de tal foi, sei lá, contou uma história aí, túneis. Então você tem essa informação, né? Tem a ideia, a hipótese, aí você vai somar isso com análise. O que é análise? Você vai analisar. O que é que ele está falando? Faz assim, o que é isso? Vou pesquisar. Pesquisa. Depois você vai aprofundar, fazer um aprofundamento. Ver mais pesquisa, aprofundar. Você vai somando, é uma matemática, tá? Aí você chegou a uma conclusão, não é isso? Você não chegou a uma conclusão? Depois que você chega a uma conclusão, você tem um resultado do que ele falou, do que eu falei, inclusive sobre espiritualidade, sobre extraterrestre, etc. Depois disso, você chega a uma concretização, eu entendi. Beleza. O que ele falou, eu entendi. Agora, o que você vai fazer? Ressoar com o seu coração. Coração, sentimentos, conexão. A conexão com Deus vem dessa conexão com o coração e com os sentimentos. Então, se há uma conexão aqui, você chega à cognição, que é a compreensão, que é a consciência, é a lógica. Então, faz sentido. Fala um pouquinho mais para a esquerda aqui, um pouquinho mais para o teu... Não, o outro lado, contrário. Isso. Tá? Pode falar assim que a gente enxerga melhor, tá? Pode botar na tua frente assim que é melhor, isso. Tá, então vamos lá. Então é isso. Então o que é que acontece? Quando você chega na cognição, que é esse conhecimento, você fica consciente, então você tem uma lógica. Então não tem que criticar o que a pessoa está falando. Primeiro aprofunda.
Usa essa matemática da realidade. Isso aqui já para mim já está automático. Toda vida que eu vejo uma informação, eu já verifico logo. O que é que ele está falando? Analiso, pesquiso, aprofundo, chego a uma conclusão, vê um resultado, depois eu ressoa em mim, faz sentido? Faz sentido o que ele está falando? Faz sentido com o que eu compreendo e estudo? Faz sentido com o que eu aprendi ao longo dos anos? Isso ressoa com o meu coração? O coração é o espírito, é Deus, né? Então eu chego a uma cognição, eu compreendi. Por quê? Porque existe a dimensão da verdade. A dimensão da verdade é Deus, né? E essa consciência é o eu espiritual. E aí, o que acontece? Você não pode criticar as coisas que saem. Primeiro você tem que verificar. Inclusive, é uma forma de você filtrar a desinformação. Porque nós vivemos uma era de desinformação, tá? Uma era muito grande de desinformação. E, paralelo a isso, nós estamos no tempo real, que é o universo real, aqui onde nós estamos, o físico, tem um universo astral, né, que é o espiritual, e tem um universo paralelo. Então, é bem complexo isso. Mas, se você entende essa matemática, se você faz uma análise, então não fica criticando as coisas, primeiro, se você não tem estudo, não tem cognição, não tem compreensão, não tem espiritualidade, se não faz sentido para você, então aquilo é uma mentira. Como é que você sabe que é uma desinformação? Quando não faz sentido. Quando não ressoa com o coração. Mas se você não fez essa matemática, né, não olhou a informação, não analisou, não pesquisou, não aprofundou, não chegou a uma conclusão do resultado, não ressoou com seus sentimentos, aí pronto, aí você pode dizer que é uma mentira. Mas se ressoa, é verdade. Então, essa é a matemática da realidade. Então, essa matemática é que funciona para tudo. Então, se você tem isso já formatado na sua cabeça, todas as coisas que chegam para você, você já faz uma análise muito rápido. Então, quando eu vejo o pessoal falar de clone, né? O pessoal me pergunta, você acredita em clone? Claro que eu acredito. Se tem cidade em Marte, que eu sei que tem, né? Que a NASA nunca vai falar, mas que o projeto espacial secreto fala que tem cidades em Marte. Se tem cidade em Marte, clone é besteira. Clone é besteira, é bobagem. É a tecnologia mais besta que vai ter, porque o cara já está morando em Marte. Então, existe muitas tecnologias, muita coisa evoluída, nós não temos acesso. Já existe tecnologia de satélite que ela mapeia um terreno e ela faz aquela plantação que tem pragas e aquela plantação de lavoura evoluir, melhorar. Inclusive, melhorar aquela safra por satélite, só por frequência. Se existe tecnologia desse nível, que mais não tem? Só que nós não temos acesso. A quinta dimensão é acessar a tecnologia. Quinta dimensão é reconhecer que Deus está em nós. Aí o que vai acontecer? A grande maioria da humanidade não tem nenhum conhecimento de despertar da consciência, não sabe nada de autoconhecimento, não sabe nada de espiritualidade, não sabe nem o que é expansão, vai ficar perdida. Sabe a fila do SUS, que é aquela fila bem grande de gente querendo marcar consulta? É mais ou menos o que vai acontecer. Então, o Luciano, eu e vários profissionais aí de terapia, vários profissionais de consciência vão ficar assim com a fila do SUS, aquela fila de gente querendo conversar sobre ensinamentos da era de Aquário, sobre mestre ascensionado, sobre um novo mundo, sobre isso e aquilo, porque eles não estavam preparados. Veio o mundo, pum, mudou. Veio a transição, bum, mudou. E aí? Para onde eu vou agora? O que é que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço, né? Pois é. Paulo, o pessoal está pedindo como o flash solar vai afetar os seres humanos no sentido, assim, além de um possível problemas tecnológicos, de comunicação, né? Porque, assim, só para alertar as pessoas, o flash solar, ele existe já, os pequenos flashes, né? Os médios e os grandes. Então, pequenos a gente tem toda semana, quase, né? São as labaredas solares que emitem uma energia, né? Uma emanação. São os flashes solares que estão causando a ressonância Schumann. E tem aqueles que são um pouquinho maior, que já afeta, às vezes queima isso, queima portão eletrônico, queima não sei o quê. O pessoal queimou meu portão. Aí é isso aí, seriam os médios, né? E os grandes seriam, assim, mais os devastadores que virão, que esses sim vão poder causar um estrago maior, não é mesmo? Explica para nós. Que vai trazer desligamento de satélite, que vai trazer desligamento de televisão, que vai trazer quebra de telefonia, que vai causar uma grande expansão da consciência, porque a gente vai meio que acordar da matéria para um alinhamento de dimensão espiritual muito rápido. Isso vai acontecer em setembro, possivelmente entre os dias 15 e 20 de setembro. Tá? Há uma previsão de ter grandes festivais. Inclusive, os festivais não traz só a questão da evolução, ele também traz porque nós não temos muitas pessoas desequilibradas, então as pessoas desequilibradas são afetadas. Então, quem é desequilibrado vai ficar mais desequilibrado,
mais perturbado. Quem é do bem fica mais do bem, mais bonzinho, quietinho, no silêncio. Quem é do mal vai ficar muito doido, muito com raiva, muito irritado. Então poderá haver manifestações, né, de antifas, quebra-quebra, manifestações contra Bolsonaro, não sei o quê, coisas no mundo todo. Eu não estou falando só a nível de Brasil. No mundo todo poderá, porque os flashes solares vai trazer uma pressão sobre a nossa mente. A nossa mente, né, que manifesta a realidade. Então essa pressão vai acontecer. Então vai acontecer um grande boom. Talvez prisões em massas, né? Talvez situações que a gente não imaginava acontecer. Inclusive, revelações de tudo que o Luciano falou e que eu já falei, e muita gente fala, via à tona. É como se tudo emergisse. O Fashion Live vai trazer isso, né? E ele traz um boom de transformação da humanidade. É a grande explosão do evento. É o evento acontecendo no máximo. O Flash Solar... novembro. O Flash Solar seria o evento, seria a mesma coisa. O pessoal fala o evento e o Flash Solar, mais ou menos é uma coisa só. O evento é quando acontece o grande embate entre as forças do bem e as forças negativas, digamos assim, né? É esse evento, é o pum, aconteceu, e aí o que está esperado é que aconteça o que está na passagem da Bíblia, né? Miguel aprisiona as forças do mal por 1000 anos, né? É aquilo que está narrado, que é o que está previsto, mas isso depende da gente, depende de todos nós seres humanos, porque eles estão resistindo, eles têm ainda trunfos, cartas na manga. Então, essa é a grande batalha, né? Que todos nós estamos envolvidos. Se vocês notarem, é só vocês observarem, meus amigos, o sono de vocês. Observe o sono de vocês. Todo mundo, sem exceção, está tendo um sono diferente. Está tendo um sono estranho. E o tempo está muito acelerado. O dia está passando muito rápido. Ele não tem 24 horas, ele tem 16 horas. Os nossos relógios não conseguem computar. Então, esse aceleramento está acelerando as nossas células, acelerando a nossa mente, acelerando a nossa vida. Tá? Esse ano 2020 é um ano sabático, é um ano 4, né? Porque 2020, se você tirar os zeros, você vai somar 2 mais 2, vai dar 4. É um ano de forma, é um ano de acontecimento espiritual, é um ano de grande transformação. E ainda vai haver uma convergência astrológica que vai favorecer com que muitas coisas se agravem. Então, nós iremos para o máximo. Segundo a orientação espiritual que eu recebi, ele diz o seguinte: quando nós chegarmos nos limites das dores, é porque estamos perto de terminar. Então, nós não chegamos ainda no limite das dores. Vamos chegar aí. Pois é, Paulo, então, assim, o pessoal faz muito alarde com flashes, acha que é uma coisa assim que vai destruir, que vai matar, que vai... Não, eu acredito que não vai ser morte das pessoas, vai ser uma coisa assim, mais funciona a nível emocional, despertar, e vai acontecer algum problema de elétrico, né, mas assim, para as pessoas vai acontecer mais um chamado, para a pessoa dizer, puxa, agora sim era o que faltava para eu buscar ao alto, buscar a minha evolução, né, então acho que vai ser um grande empurrão para as pessoas. Tanto que... me fala então. Tanto que isso que você está falando é tanto verdade. Por exemplo, eu tinha uma grande relutância em fazer live, né? Porque eu sou professor de milhares de pessoas, eu ajudo milhares de pessoas, né? Oriento e tal. E aí a espiritualidade fala assim, ó, acabou, vai ter que aparecer. Tá na hora de você aparecer. Então, até o microfone esse microfone que eu estou usando aqui, essa sugestão do Luciano, comprei uma câmera e tal. Então, a partir de agora, de setembro, eu já começo a fazer a live toda segunda-feira. Porque eles querem que eu apareça, porque eles dizem assim que agora é a hora da verdade, é a hora das pessoas que estão envolvidas com expansão da consciência, autoconhecimento, as pessoas que estão para ajudar os outros a servir. É a hora daquele preparo todo que você fez, é a hora de você usar as pessoas. Os 3 dias de escuridão, esse flash poderia causar uma escuridão elétrica no sentido que vai haver algum rompimento de fios, de cabos, e a pessoa ficaria sem energia ou sem internet, né? Poderia, esses 3 dias, como é que tu me fala sobre isso? Além de ser algo que já está materializado, que vai acontecer, ele faz parte da Operação Storm, né? É uma operação de derrubada da corrupção e prisão de Matrix. Então, o que é que vai acontecer? Eles precisam de dias para fazer ações de alta gravidade, de risco alto e gravidade alta. E quando ele fala escuridão, é para você ficar em casa, porque tem efeitos colaterais. O que é um efeito colateral? Tu está aqui na rua, por exemplo, na Avenida Paulista, ou na avenida principal aí de Porto Alegre, ou aqui em Fortaleza mesmo, e um prédio explode. De repente, um prédio explode. Então, acontece um tremor de terra, um vulcão explode, uma chuva de granito, uma coisa. Isso é o efeito colateral, porque quando você faz esse embate, você cria
causas, né? Porque o outro lado, né, ele tem as suas armas. Então, eles usam armas químicas, armas biológicas, armas de meio ambiente. Então, esse aqui é o embate. Então, por que é escuridão? Para que você fique em casa, para que o menos dano aconteça, né? Porque o que Jesus prometeu? Que nós passaríamos pela transição planetária após a data limite, que é esse acordo que foi feito com o Conselho do Sol Central, com o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, e com o presidente da galáxia, para que não houvesse nenhum dano à humanidade. Ele prometeu que se a gente conseguisse que uma parte da humanidade tivesse consciência, nós avançaríamos. Então, isso foi conseguido já, certo? Só que agora nós estamos no tempo natural, né? Como eles alteraram o tempo paralelo é alterado. Então, eles estão corrigindo o tempo paralelo. Porque o que está previsto de catástrofe, guerra, explosão, que muita gente, eu vejo umas pessoas publicando, Magedon, o mundo vai se acabar, está acontecendo isso. Não, não vai acontecer nada disso, gente. Não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer são os efeitos colaterais dessa guerra. Então, ficar em casa não é por causa do Covid, não. Né? O ficar em casa é por causa dessa guerra, porque ela tem efeitos colaterais. E o Covid, ele é apenas uma cortina de fumaça, para que você não enxergue o que está acontecendo. Até porque a mídia narra outra coisa. Quando isso terminar, você não vai precisar usar mais máscara e vai acabar o distanciamento social. Mas só no fim disso, que eu acredito, pelo desenrolar dessa situação, em dezembro, tá? Eu estava prevendo novembro, mas eu acho que é dezembro. Eu acho que primeiro, ou dia 2 de dezembro, nós podemos olhar e dizer assim, ufa, acabou. Isso é uma maratona. Só que em 2021, o primeiro semestre, ele é o desdobramento disso, né? Que nós já vamos estar em quinta dimensão, vibração altíssima, né? A nossa chama lá em cima, flash solar quase todo dia. Então, meu amigo, quem tivesse o juízo, que segure, porque vai ser punk, viu? Paulo, a gente não sabe assim os detalhes. Eu quero deixar bem claro para os internautas assim que a gente fala datas e momentos, mas não necessariamente isso tem que acontecer como a gente fala, porque existe sempre uma mudança constante do cronograma das atividades. E como são coisas que nós não temos acesso, né? Nem eu nem ninguém tem acesso, são umas coisas que estão previstas que esse ano haveria alguma modificação. Mas se isso acontecer também no final do ano e não em setembro, não vai mudar nada. As pessoas não vão dizer, eles falaram mentira porque passou dia X de dezembro e não aconteceu nada. Não, a coisa é prevista. O tempo que nós estamos vivendo agora, como eu disse, a linha do tempo está se modificando, né? O próprio calendário que nós temos não é o calendário verdadeiro. A gente está anos mais ou à frente ou atrás, né? A gente não sabe quase nada. Isso a gente tem que saber, né? E não vamos explicar o mundo com o nosso conhecimento muito limitado, né? A gente tem que ficar aberto para entender as coisas que estão acontecendo daqui para frente, né? Que muita coisa forte vai acontecer aí, né? Não acha, Paulo? Então, exatamente. A gente, eu vou dizer o que eu recebo de orientação, tá? Para vocês. Nós vamos ter revelações, sim. Vai ser realmente bombástico. Não estamos preparados. Muita gente vai ter dissonância cognitiva. Algumas pessoas já estão tendo, que é o quê? Que é quando eu não consigo entender a realidade. Por que eu tentei explicar essa matemática da realidade? É porque você conseguir filtrar as informações que chegam. Porque as narrativas que chegam são narrativas de medo, certo? De pânico e pavor. As pessoas estão muito desesperadas e apavoradas, achando que nada vai mudar. Vai mudar, vai melhorar, vai ficar tudo bem. Mas para ficar tudo bem, você tem que confiar em Deus. Tá? Você tem que confiar em Deus e fazer sua parte. Fazer sua parte. E procurar buscar espiritualidade e a expansão da consciência. E não ficar também direto nesses canais buscando notícia ruim e o que está acontecendo. Não faça isso. Você vai ficar desequilibrado, principalmente se você tiver problema com pânico. Né? Com pânico, depressão. Porque o medo, ele ativa o pânico. É onde essas forças negativas atuam, no medo. Tá? No medo. Ok? Então, fica atento a isso. Vigia e ora. Exatamente, não se deixar levar pelo pânico, pelo medo. Pessoal, a gente assiste as redes, a mídia oficial, e eles têm como em grande interesse passar um pânico para a população para que a gente fique fraca, porque a pessoa em pânico, ela fica facilmente dominada pelo sistema, né? Então, vocês têm que saber que esse pânico que é colocado, ele tem o seu motivo, né? Que é para deixar as pessoas submissas à Matrix. Mas a Matrix, como está caindo já, cada dia ela se está mais fraca. Então, Paulo, eu queria que tu explicasse também para as pessoas que, por exemplo, quem mora no litoral, quem tem casas a nível do mar, tipo cidades litorâneas, existia nas décadas anteriores
um possível mapa da nova Terra após que houvesse essas modificações e tal. Depois o pessoal meio que disse que isso talvez não acontecesse mais, assim. Dentro da tua visão, como seria então um possível mapa de cidades costeiras? O que poderia acontecer em termos de modificações? Na minha opinião, o mapa da Terra está furado. O mapa da Terra não é esse que... Gente, pensa assim, todas as filosofias foram infiltradas. Todas. Ó, só para vocês terem uma ideia, o 100% do prêmio Nobel foi carta marcada. Isso mesmo que você está ouvindo, carta marcada. Alguém escolheu para aquele cara receber o prêmio Nobel. Então, o que significa? Então, nós temos muita produção de falsa ciência. Então, se existe falsa ciência, falsa filosofia, falsa educação, falso cursos universitários, falsa economia, né? Então, tem um falso mapa, possivelmente. O mapa da Terra não é esse. E nós estamos acostumados a ver e saber. É outro, né? Com algumas diferenças, inclusive posição dos países. Vocês vão ver, vai mudar. Quando tudo isso terminar, nós vamos saber toda a verdade. Tudo isso é um reajuste que nós vamos ter que fazer. Então, não saberemos como, na inversão polar, se todas as cidades serão prejudicadas, porque o mapa vai mudar. Então, como é que a gente pode falar alguma coisa? Porque eu vi também essas publicações, inclusive do Edgar Cayce, isso, uma visão que ele mostra, por exemplo, o Brasil, a Amazônia, o sul e o sudeste quase some do mapa, né? Praticamente some, fica só uma partezinha muito pequena, o nordeste também, boa parte some, principalmente ali Pernambuco, Rio Grande do Norte. Só que isso, gente, não vai ser nesse nível de catástrofe. Tá? E isso não vai acontecer agora, não se preocupa. Você mora na beira da praia, continua na beira da praia, continua no mar. Eu moro aqui perto do litoral de Fortaleza, não pretendo me mudar daqui agora, mas à medida que a espiritualidade for me orientando, me guiando, aí eu vou me direcionar para a região do centro do Brasil, que é a Centro-Oeste, Alto Paraíso, que é onde a gente vai trabalhar, né? É naquela região que eu pretendo, já era uma intenção minha há muito tempo. Então, isso vai ser revelado e nós teremos ajuda, porque nós teremos tecnologia, estaremos em quinta dimensão, possivelmente os pleiadianos vão ajudar, o comando astral vai ajudar. Porque muita gente não sabe, e eu vou avisar a vocês, os guardiões planetários, que são os seres mais poderosos da galáxia, eles não entraram nessa guerra ainda. Eles vão entrar agora, em setembro. Entendeu? Por que eles não entraram? Porque precisava de um rearranjo aqui da humanidade. Muitos deles estão atuando só mesmo na proteção, mas eles vão entrar, tipo assim, entrar mesmo para resolver. Entendeu? Vão entrar para resolver. Porque isso está feito mais no astral. Então, eles vão entrar em setembro. Então, em setembro eles vão entrar. Então, como diz assim, o bicho vai pegar, né? Porque eles vão entrar e é tipo assim, não tem muita conversa, entendeu? Não tem blá blá blá. Não tem Então, Paula, o pessoal me pediu muito, assim, que tem muita gente que mora no litoral e tal, e a gente sabe que aqui em Santa Catarina, no sul, o mar recuou até 100 metros em muitas praias, isso assustou muita gente, né? E a gente sabe também que existe uma rachadura muito grande na África, que está cortando a chamada cabeça do cachorro, a cabeça da Etiópia lá, né? Então tem uma rachadura que provavelmente vai rachar a África de ponta a ponta. Então eu acredito que as placas tectônicas estão se deslocando de uma maneira para se rearranjar para um possível reposicionamento, e muita coisa pode acontecer, mas pode também não acontecer de uma maneira drástica, então isso fica, né, cada um fica a critério, e eu acredito, Paulo, quero que tu me responda se é verdade ou não, que nós vamos ter a orientação no momento devido, para a equipe espiritual devida, quando a gente tem que tomar certas atitudes devidas. Por exemplo, se vai acontecer algum tipo de evento, a gente será orientado com a possível antecedência, aqueles que estão em contato com a espiritualidade, né, para tomar as providências necessárias. Tipo, eu moro no litoral, o pessoal diz, olha, daqui a uma semana o bicho vai pegar, vai lá para a serra, né? E o pessoal, não é assim, é mais ou menos isso, né? Isso. Na verdade, a tecnologia chegando, nós vamos ter capacidade de fazer deslocamentos longos, né? De viajar, inclusive, no espaço com mais velocidade, porque isso, em 5, 10 anos, segundo, eu vou basear no que o livro do conhecimento, o sistema, e do que eu percebo, do que eu ouço dos mestres que nos orientam, das canalizações que a gente recebe. A humanidade vai evoluir 1000 anos em 1 ano. Pronto. Se vamos evoluir 1000 anos em 1 ano, todas as tecnologias que estão ligadas ao campo quântico e que vêm do Tesla e de outras, nós vamos ter acesso. Então, nós teremos tecnologia para resolver qualquer coisa. Inclusive, evitar que o Mavans
entendeu? Então, fiquem tranquilos, não se preocupe com isso. Sabe o que você tem que se preocupar? Com a tua cabeça, com a tua mente. O pessoal está criando um sofrimento, as crenças estão te bloqueando. Busca a espiritualidade e expandir a consciência e o autoconhecimento. Esse é o único caminho, não tem outro. O remédio para a crise da transição planetária é o autoconhecimento, tá bom? Esse é o remédio. E Paulo, assim, ó, o pessoal pede assim muito a quinta dimensão. A gente está na terceira dimensão, que seria a parte física. A quarta dimensão seria o plano espiritual, tipo, né, o mundo espiritual, astral, né? E a quinta, astral, né? E a quinta seria um plano ainda superior. Então, dentro das suas palavras, o que seria a quinta dimensão? Se nós vamos para lá, nós vamos ter uma passagem assim muito diferente, muito traumática. Como é que funciona dentro da tua visão essa chamada quinta dimensão? Quinta dimensão é uma frequência de ressonância espiritual. É quando você sai da compreensão da matéria para uma compreensão mais espiritual. É isso. E você só consegue fazer essa conversão se mentalmente, espiritualmente, você está preparado. Como todos vão para a quinta dimensão, então essas pessoas que estão muito presas a sistemas religiosos, apegadas, né, muito críticas, e ficam criticando o mundo, e falando mal do mundo, e com raiva de tudo, elas vão ficar ainda muito presas à matéria. Então essas vão sofrer. Principalmente as pessoas que ainda estão envolvidas com corrupção, maldade, porque isso vai ser expurgado do mundo. Então quando isso houver, essas pessoas vão sofrer. Não vai ter mais vaga para isso. Acabou. Não tem mais tempo para isso. Só que isso, infelizmente, é como se esse ano 2020 se arrastasse. Se vocês observarem, nós entramos em janeiro, fevereiro, março para cá, estamos em quarentena ainda. Não voltou ao normal a sociedade, e não vai voltar ao normal, certo? Nem é novo normal, certo? O que vai vir é algo que nós não estamos preparados. Por que eu falo de autoconhecimento, expansão e esse manual? O manual é justamente para ajudar, preparar você para esse grande mundo. Porque a transição só termina, sabe quando? 2030. Entendeu? Não termina agora. Sim. Transição é um processo, ele vai até 2030. Aí 2030 pronto, aí nós vamos entrar em processo de era de luz, né? Era de luz, era dourada, a partir de dezembro começa esse início e ela vai por 10 anos. Né, por 10 anos, até a gente entrar na era da luz de verdade. Tipo assim, não tem mais nenhum problema de mudança polar, não tem mais problema com trevas, com matrix, etc. E aí aqueles que herdarão a Terra serão esses que estão preparados espiritualmente, né, para passar por todo esse processo. E nós aqui, nós não temos como escapar, porque nós estamos dentro desse momento. Nós escolhemos estar aqui. Só para vocês terem ideia, a espiritualidade diz assim, ó, vocês são corajosos. Escolheu vir para nesse momento difícil. E outros dizem que a gente é privilegiado, porque a gente vai viver a era dourada, né? Então, depende de como você concebe isso. Entendi. Então, o pessoal pede muito também, Paulo, nos comentários, assim, puxa, eu já tenho uma certa idade, eu já tenho aí, né, digamos, 60, 70, será que eu vou viver? As pessoas pedem, né? Vou ver para ver isso chegando, que seria um sonho de consumo de todos nós, né? E a minha resposta, sim, nós vamos ter, porque, como falou, a tecnologia vai propiciar uma vida mais longa, né, que a gente consiga acessar isso aí, né, vai ter tecnologias que vão possibilitar a nossa saúde, e a gente vai ver isso aí, né? Exatamente, nós vamos ver isso aí. Já existe as camas Tachyon, né? As camas Tachyon que foram dadas pelos pleiadianos, ela já existe e já existe atendimento em 50 países, tá? Existe, é tecnologia desenvolvida por engenheiros e o Cobra, né, que é um pessoal que faz canalizações aí da Alemanha lá, e eles têm acesso, inclusive eu conversei com eles. Essa câmera já está disponível, já existe atendimento com essa câmera, não é a cama Medbed, que é uma outra coisa, mas eu conversei com a Janine Tricot, que é uma alemã, que tem acesso aos engenheiros que trabalharam com essa. Ela me explicou que essa cama é uma cama de tecnologia do Tesla. Então eu estou em contato com ela. Por que eu comecei a ter contato com ela? Porque na hora que essas oportunidades aparecerem, a gente quer, de alguma forma, trazer para o Brasil, né? De alguma forma, ajudar a trazer para o Brasil isso, ver como é que isso vai se processar. Eu acredito que isso vai ser disponível para a Aliança da Terra, né? E que isso vai acontecer quando acabar essa chantagem, essas coisas que nós estamos passando ainda, né? Paulo, é verdade. E assim, tem que deixar bem claro que esses conhecimentos, eles já existem há muito tempo, mas eles foram trancados pelos escuros, né? Pelos negativos, pelo pessoal das sombras. Então, eles não foram liberados para o... Então, agora a gente vai ter acesso, assim, de repente, do dia para a noite, o Trump vai dar um decreto liberando as tecnologias e a pessoa vai ficar, assim, surpresa. Então, não é que as coisas vão... É isso que acontece. Então, eu acredito que a gente está caminhando para dias melhores. Eu sempre falo, a gente vai ter turbulências, né?
como tu já falasse ali, vamos ter problemas, flash, etc., mas depois virá momentos assim positivos. Então vamos manter essa firmeza que é o que a gente precisa, né? É aquela mesma mensagem que a gente ouve às vezes no avião, né? Você está no avião, o piloto diz assim: nós vamos entrar em área de turbulência. Não é isso? É a mesma coisa. Vamos passar agora por uma área de muita turbulência em setembro e outubro, que são vésperas das eleições americanas, até porque toda essa vitória da luz, essa história depende das eleições dos Estados Unidos, até porque a Matrix se instalou lá, né, a sede deles, né, e no Brasil tem muita também influência, mas depende muito disso. Mas isso vai dar tudo certo, gente. A gente tem que estar aí confiante e buscar realmente esse autoconhecimento e ter mais consciência com relação ao mundo, né, e a vida da gente, para que a gente possa estar bem e que a gente possa ser beneficiado por essas ferramentas que vão estar disponíveis para a humanidade em muito breve. E assim, Paulo, que eu lido muito com pessoas que estão apegadas demais, assim, às palavras minuciosas da Bíblia, né, vírgula por vírgula, né? Então o pessoal pede, mas o Apocalipse, que vinha o cavaleiro disso, cavaleiro daquilo, e eu dentro da meus estudos que a gente tem feito, a gente está passando por isso hoje, a gente está em pleno Apocalipse, em plena batalha de Armagedon, né? Essas situações que foram previstas já estão acontecendo, a pessoa nem se deu conta, e a gente está caminhando digamos, para o desfecho dessa situação toda, ou seja, não é que o Apocalipse virá, ele já está aqui, nós estamos vivendo o Apocalipse. Né? Nós estamos nele, né? Então, quem acha assim, que, não, mas eu tenho que vir tal coisa, eu vou vir um cavaleiro no céu, assim, com uma espada na mão, cara, isso aí é figurativo, né? Os cavaleiros são, na verdade, as forças da Aliança da Terra, né? Eu acho que eu até expliquei aqui, não sei se foi no teu canal, se no Flávio, foi. Que eu falei uma explicação de um estudo que a gente fez de hebraico e bíblico, e com relação aos tempos atuais e ao Apocalipse. Vamos analisar o seguinte, lá no Apocalipse tem uma fala que diz assim, ó, o mal, né, ou Satanás, como diz o Lúcifer, ele chega pelo mar, certo? Chega pelo mar. Chega com com 7 cabeças de serpentes com uma coroa de estrelas, representado por um dragão vermelho. Muito bem. Nos estudos do QAnon, nos estudos que a gente fez do hebraico, Gemátria, o que é identificado como maléfico, prejudicial à humanidade, uma força luciferiana, é a internet, né? Porque o 6 é W, né? Então www, ou do Web, como é que ela chega na Terra, aqui no Brasil? Chega por cabo submarino, chega pelo mar. Os grandes problemas que estão tendo, né, no mundo são problemas que vêm do G7. O que o G7 representa? As 7 serpentes. Se você olha, e onde é que eles se reúnem? Na sede da União Europeia, que fica onde? Na Europa, né? Se eu não me engano, fica acho que na Holanda, na Alemanha, não lembro agora. E se você olhar a bandeira da União Europeia, é uma coroa de estrelas, certo? E essa força luciferiana chega pelo mar e traz uma praga, né? Coisas ruins com o dragão vermelho. Qual é o país que representa o dragão vermelho? E trouxe algo ruim, despertou algo ruim? Preciso dizer, né? Eu vou falar aqui que todo mundo sabe. Entendeu? E aí, daí começa todo os cavaleiros são essas forças da Aliança da Terra que vão combater esse mal. E aí começa essa batalha até chegar naquele momento que vem as forças de Miguel Arcanjo e isola as forças luciferianas por 1000 anos. E acontece a batalha no céu. Essa batalha no céu, ela, na verdade, é o flash solar, certo? E quando os extraterrestres irão batalhar contra as forças extraterrestres que estão ligadas à Matrix. Essa batalha no céu, ela já está acontecendo no nível dimensional, só que ela vai acontecer no nível físico. Por isso que tem os efeitos colaterais. E é necessário, essa escuridão, na verdade, é como se fosse resguardar a humanidade dos efeitos colaterais que podem acontecer dessa guerra, tá? E a marca da besta é nada mais, nada menos que o arroba, o e-mail, né? Porque nós estamos lutando não sobre forças que vocês desconhecem e que existem. São transhumanos, são máquinas humanas,
e atuam em dimensões paralelas, e algumas estão físicas nos Estados Unidos. E essas forças transhumanas desenvolveram a internet, inclusive o nome chamava ARPANET, porque quem domina os Estados Unidos todo esse tempo foi a Matrix que dominou, né? A Matrix dominou os Estados Unidos durante todo esse tempo. Então, agora que eles estão perdendo força. Então, a internet surgiu desse projeto de trazer a tecnologia, socializar, interligar as pessoas, mas com o objetivo de alienação, né? Alienação, exatamente. Alienação. E a perda de conexão com Deus. Isso. Se você observar, todos nós temos conexão com as máquinas e temos pouca conexão com Deus. E aí, essa força luciferiana, que eles chamam de inteligência luciferiana artificial, né, a inteligência artificial luciferiana é transhumanismo. E a outra política que eles criaram, eles são muito inteligentes, eles desenvolveram a política do não gênero, né? De tipo assim, o ser humano pode ser homem, pode ser mulher, pode ser tudo. Então ele criou essa política do não gênero, porque aí você destrói a célula mais principal da representação divina, que é a família. Né? Então, eles degeneraram a família, houve uma queda da degeneração humana, o ser humano é muito fácil você conduzir ele por dinheiro, sexo, poder, e eles usaram essas ferramentas, além das narrativas, né, que foram distribuídas pelos entretenimentos, pelo cinema, pelas revistas, pelas novelas, e isso aí foi alienando. Então a gente se tornou idiota, imbecil, né, e ficamos muito aprisionados ao web. Você não consegue passar o dia sem pegar no WhatsApp ou pegar na internet, você não consegue passar o dia, e você tem muita dependência disso, e você não consegue tirar um dia para fazer uma oração ou uma meditação. Então você acha mais chato orar ou estudar uma coisa de autoconhecimento ou consciência, e acho mais legal estar na internet. Então, esse é o grande drama. Esse é o grande drama. E essa quebra que nós estamos essa quebra de paradigma. Paulo, é muito interessante essa questão, e a gente está lutando contra um sistema assim bem arraizado nas pessoas, que é o pragmatismo, aquela engessamento no dogma, né? Por exemplo, o pessoal pede muito assim, mas e como é que ficará o fim dos tempos, todas essas coisas que tem que vir, já estão aqui, então a gente está passando, e pessoas que acreditam só na destruição, no mal, vão ter grandes problemas agora. Inclusive, por exemplo, nós temos, a Bíblia fala da volta de Jesus sobre as nuvens, sobre uma carruagem com trombetas e coisas. E as pessoas esperam aquilo literalmente, que vem uma corneta com uma trombeta, assim, com um anjo assoprando, né? E o Jesus voando sobre as nuvens, assim está descrito na Bíblia. Mas o que tu me diria dessa volta triunfante de Jesus de uma maneira mais ampla e subjetiva dentro do teu ver? Na verdade, os ensinamentos que está sendo repassado para a humanidade, desde os princípios, a Bíblia não é o livro mais antigo, né? Não é o livro mais antigo. O livro mais antigo do mundo é os Vedas. Os Vedas é o livro mais antigo, que também tem conhecimento divino. O que é falado, na verdade, Cristo é uma posição, né? É um cargo de elevação espiritual, né? Jesus chegou a esse cargo, assim como Buda também é um cargo de elevação espiritual. Cristo é um cargo de transmissão de conhecimento espiritual, de alto nível, profundo. Então, Jesus, ele já está aqui, ele está presente nos ensinamentos das cartas de Cristo, do curso em milagres, ele está presente nessa missão planetária porque ele é o governador desse planeta. Todos os extraterrestres, seres espirituais, servem a ele, trabalha para esse mestre, né, que trabalha com as energias das forças marianas, que são as energias de Maria de Nazaré, né, com o Saint Germain, que está responsável pela Gessara, Nessara, e por todos os ensinos que é repassado pela Fraternidade Branca, que foi transmitido a Helena Blavatsky lá na Teosofia. Então, esse conhecimento ele está distribuído. Essa mensagem, que na verdade fala de Jesus, é uma metáfora, né? É uma metáfora. E também é falado com a chegada do Maitreya, né, que é o Cristo Cosmo, que trabalha com Jesus, né, que são coisas que as pessoas não entendem, e que isso vai acontecer, porque está anunciado em todas as religiões, né, está anunciado em todas as religiões. Paulo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, então eu acredito assim, cada um tem o direito de acreditar nisso ou naquilo, mas a gente tem que aguardar com fé que Deus está no comando, que o nosso Pai Celestial está no comando dessa situação, e vai chegar o momento, se acontecer o cenário A, B ou C, não cabe a nós julgar, né? A gente tem que agradecer a Deus e dizer, eu estou aqui, que venha tudo que for para o melhor para a Terra, dentro da tua misericórdia, da tua sabedoria. Então, a gente fica... eu penso assim,
a pessoa especulou, não vai acontecer assim, não vai acontecer assado, não vai vir fulano, não vai vir ciclano. Não, a gente sabe que Deus está no comando e ele é soberano, ele vai dar um ensinamento na hora certa, então a gente tem que mais elevar nossa consciência, buscar Deus no coração, né, e estar aberto, estar receptivo, pronto para que só o bem aconteça, e eu acho que isso que a gente faz através do estudo, como tu fala, dos estudos, das práticas, dos grupos, né, então eu recomendo que as pessoas possam ler esse manual que vai ser dado gratuitamente agora ao final da live, que as pessoas também conheçam os nossos grupos, aqui tem o grupo no Telegram, eu tenho o grupo no Telegram, que é Luciano César, tudo junto, e tem o grupo também do Paulo Cassiano, que é Paulo Cassiano, tudo junto também, você entra no oficial, né? Paulo Cassiano Oficial, então você pode entrar lá, tem vários vídeos, ensinamentos, tem áudios, tem bastante coisa há bastante tempo, né, e a o gente e-book tem vai estar lá, gente, no canal. O e-book vai estar lá, mas eu vou deixar no link do primeiro comentário desta live o link do e-book, então você pode entrar agora, depois que termina essa live, aguarde uns 10 minutos, porque eu preciso processar aqui o áudio, e daqui uns 15 minutos, mais ou menos, vai ter toda a descrição no primeiro comentário, o link do audiobook, vocês baixem, é gratuito, né, dê uma olhada, leiam, passe adiante, pode compartilhar com as pessoas aí, né, conheça os nossos grupos também, né, já falei que temos vários ensinamentos da Era de Aquário, tem vários vídeos, né, e a nossa proposta, eu e do Paulo aqui, é um trabalho gratuito, né, totalmente gratuito, a gente faz as coisas de uma maneira gratuita, e ele, claro, ele tem suas terapias individuais, mas a gente faz um trabalho justamente com a missão de passar um ensinamento libertador para as pessoas, que é a da expansão da consciência e da libertação para coisas boas que estão vindo, né? Então, a gente fala assuntos polêmicos, a gente fala assuntos que vão tirar o sono, entre aspas, assim, das pessoas, porque é o caminho sem volta, né? Verdade. Todo mundo vai ter que passar por isso, até os céticos vão ter que passar por isso. Quem disser assim, eu não acredito de jeito nenhum porque eu aprendi diferente, então, tudo bem, eles vão receber, só que isso muito tarde, vão ser os últimos a saberem, né? Então, fica aí, se a gente pode apurar a coisa, para que ser o último a saber, né? Então, a gente está aqui passando um ensinamento para que as pessoas não levem um susto tão grande, quando isso acontecer, as pessoas vão cair um tombo enorme, né? Então, Paulo, eu quero deixar assim tuas palavras aí para a gente mais ou menos ir concluindo. Tá. O que eu quero dizer para vocês é que o futuro da humanidade é brilhante. Nós vamos se libertar das forças negativas, porque Deus não vai permitir que isso permaneça por mais tempo, até porque tudo que está acontecendo foi antecipado, né? Foi antecipado. Na verdade, a gente não tinha previsão disso acontecer, tanto que pegou todo mundo de surpresa. Assim como todos os acontecimentos que virão serão de surpresa, mas o mais importante é você tomar consciência que isso está acontecendo, que essa transição é necessária, é necessário você estudar, se preparar, buscar esse desenvolvimento, para que você possa ajudar outras pessoas, né? Quanto mais pessoas despertam, mais o mundo se ilumina. O mundo se iluminando, nós viveremos uma sociedade de igualdade, igualitária, digamos assim, né? Paulo, quero te perguntar uma questão que ficou para trás, que o internauta pediu, e eu acho que é bem esclarecedor. O pessoal, assim, mais ligado, assim, mais, vamos dizer assim, fanático, acha que, sim, todo extraterrestre é um demônio, né? Isso aí é um conhecimento mais ou menos amplo. Todo mundo fala isso, porque os evangélicos especialmente, né? Falam em extraterrestres, são demônios. Sim, dentro daquilo que eu estudei, existia nas décadas passadas os greys, esse pessoal mais ligado à cabala, que eram de fato demônios, né? Mas agora a gente tem que fazer uma diferença, que esses demônios estão sendo retirados do planeta, todo o plano astral está sendo limpado do planeta, e todo o plano que era dos greys, reptilianos, draconianos, arcontes, estão sendo recolhidos, né? E justamente essa batalha que a gente está vivendo agora, e a gente tem, sim, a ajuda de seres benéficos, benevolentes, que são os intraterrenos, e são seres de altíssima evolução espiritual que estão ajudando esse momento atual, né? O que tu me diz disso, Paulo? Os demônios somos nós, os demônios estão na Terra. O demônio é aquela pessoa que faz satanismo, que faz canibalismo, que faz pedofilia. Os demônios são os seres humanos. Os seres humanos são seres violentos, ignorantes, idiotas, muitas das vezes seguem caminhos só para destruição. Entendeu? E a humanidade aqui é um planeta laboratório. Nós estamos em um planeta laboratório. O planeta laboratório já está dizendo o que é laboratório? De experiência. Mas para você crescer nesse planeta laboratório, você tem que evoluir. Se você está só apegado a um ensinamento, você está ferrado. Você não consegue evoluir. É óbvio que tem vida em outros planetas. O universo seria um desperdício, né? Desperdício de espaço e tempo, né? Porque quem construiu isso aqui está desocupado, né? E Deus não é desocupado. Então, os planetas são habitados por seres evoluídos, sim. E estes terrestres são seres humanos que habitam outros planetas. E existem seres humanos que não são evoluídos
certo? No sentido do amor, né? No sentido da conexão com Deus, que são os Greys, né? O Zeta Centauro, né? Que fazem parte desse grupo aí dos draconianos, que também não são, que eles se acham deuses porque tem muita tecnologia, né? E o Demiurgo, que é uma inteligência demoníaca, que existe há milhares de anos. E os demônios que os cristãos chamam demônios está aqui, convivendo com você. Muitas vezes você está do lado de um demônio e você não sabe, né? Porque um ser humano que tem maldade, maltrata criança, faz satanismo, canibalismo, ele é muito mais demônio que um demônio invisível e imaginário que você tenha. E tudo isso foi criado, na verdade, essas narrativas de termos medo dos extraterrestres ou dos seres humanos mais evoluídos, justamente para nos afastar, né? Nos afastar. Por isso que tem esse projeto deles aí, né? Da agenda de uma falsa invasão alienígena, né? Quer dizer, porque eles não têm permissão de invadir o nosso espaço aqui terreno, né? Com as naves dele. Então, se eles invadirem, o que é que acontece? Eles são deletados. Eles sabem das consequências disso. É deletado totalmente, porque ele vai contra uma lei universal. Então, os guardiões vai lá e aperta um botãozinho assim, apagou, acabou, você deixou de existir. Entendeu? Agora, os seres benevolentes, eles existem, e são muitos. Muitas vezes eles estão aí, para que eles pudessem fazer esse trabalho, eles tiveram que encarnar, né? Então, muitos galácticos estão encarnados, vivendo na Paraíba, vivendo no Rio Grande do Sul, vivendo em Canoas, vivendo em Brasília, São Paulo, né? Vivendo em Caxias, né? Vivendo em Fortaleza, vivendo em Teresina. Então, encarnados em corpos humanos para ajudar a essa sustentação da transição, junto com as famílias espirituais deles e os seres e as naves. Então, essa transformação só acontece com a ajuda deles. Não tem como acontecer sem a ajuda deles. Nós não teríamos condições de resolver. Até porque Jesus é desse mundo. Jesus nasceu aqui só para dar uma ajudinha. Ele é de uma galáxia muito distante, muito evoluída. Não tem, ele só veio aqui para ajudar, né? Ajudar esse laboratório, planeta, Terra, dar uma evolução. Porque nós éramos poderosíssimos. Nós éramos os seres mais poderosos desse quadrante do universo. Aí nós perdemos toda essa capacidade de poder, porque entramos em guerra. Nós habitávamos outro planeta, chamava Superterra. Está lá no livro As Leis do Uno. E está também no Hércules desse planeta. Nós habitávamos no planeta, destruímos esse planeta, houve uma guerra nuclear, aí viemos para cá, 250 milhões de anos atrás, aí viemos habitar esse planeta e começar tudo do novo. Aí perdemos totalmente a consciência de quem somos, por isso que nós estamos dormindo, né? Esse despertar vem daí, desse sono profundo que temos. Então, à medida que você vai se espiritualizando, expandindo consciência, se conectando, você vai acordando, né, realmente quem você é. Por isso que Cristo disse, vós sois deuses, né? E nós somos deuses. Então, extraterrestres são nossos irmãos de luz, tá? Paulo, eu tenho uma pergunta que eu também não tenho resposta totalmente, né? O pessoal fala assim, pô, se tem os irmãos galácticos que são poderosos, né? Arcanjo Miguel com a sua espada poderosa, ele podia vir com a espada aqui e cortar o mal e, né, fazer uma limpeza. Por que ele não fez isso até agora, né? Então, eu queria te colocar, eu acho que existe, nós estávamos reféns porque existia, tipo assim, uma espécie de um trato. Se vocês intercederem, nós explodimos alguma terra, fizemos guerras, etc. Né? A lei... só um pouquinho. Existe um decreto divino que Deus disse basta, chegou, soou o gongo, agora é a hora de vocês saírem daqui. Existe isso? Na verdade, eles não intervêm porque existe a lei soberana, lei de arbítrio. Livre-arbítrio. Enquanto você quer que seu Miguel Arcanjo intervenha, eu quero, algumas pessoas que estão aqui na live no YouTube rezam e oram, a maioria é perturbada, a maioria não quer. Entende? A humanidade só evolui quando ela entender que ela é a humanidade. Enquanto ela está separada, e por quem ela foi separada? Foi separada pelas forças luciferianas, pelos draconianos, pela Matrix, pela Cabala, sei lá o que mais. Então, ela foi separada. Então, como ela está separada, toda dividida em ideologias, religião, etc., nós estamos separados de Deus. Nós perdemos a conexão com Deus. Nós degeneramos. Então, eles não têm como intervir numa humanidade que não tem unificação. Então, como é que eles comunicam com a gente? Através de uma canalização, de uma mensagem, uma oração, de uma manifestação. Por que eles vão intervir agora em setembro? Em setembro eles vão intervir. Mas você sabe por que vão intervir? Porque nós chegamos no pico de uma consciência melhor. Nós precisamos deu uma melhorada, né? E porque o que está previsto em Apocalipse e o que está previsto nas profecias vai acontecer. Eles precisam intervir. Então eles estão meio que assim, ó, assistindo o que está acontecendo, assistindo. Aí diz assim, a gente vai ajudar lá na Inglaterra, mas tá vendo aí o que é que eles estão fazendo?
continuam perturbados, continuam desequilibrados. Não, eles não intervêm enquanto a gente não pedir ajuda e usarmos o nosso livre-arbítrio para o bem. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer maldade, para denigrir as pessoas, para corrupção. Enquanto a corrupção não for limpa, nós não vamos ter essa ajuda divina. Isso está sendo limpo agora, porque a aliança está fazendo esse trabalho. Então, eles vão intervir agora. Não intervir porque não pode intervir na lei do livre-arbítrio. Ela é a lei soberana no universo. Que é, o ser humano é que escolhe. Se quer o bem, vai para o bem. Se quer o mal, você vai para o mal. É a mesma lei que está regendo agora o conhecimento. Eu e o Luciano estamos passando uma informação, conhecimento. Você quer seguir esse conhecimento da luz? Quer. Muito bem, você está no livre-arbítrio. Mas não quer, o problema é seu. Ou solução sua, pode de repente você encontra um caminho melhor, né? Um caminho de luz melhor. Né? E Deus te proteja também no caminho melhor. A gente não tem a palavra verdadeira. Eu não estou aqui para trazer para vocês, é isso aqui, pronto, acabou. Não. Você tem que fazer aquela matemáticazinha da realidade, entende? Informação, hipótese, analiso, aprofundo, faz sentido com o meu coração? Não faz. Então, só faz as coisas que ressoam. É verdade. Então, bom, a gente está fazendo um trabalho assim de formiguinha, né, Paulo? Mas a gente está passando informação e a gente convoca, eu quero lançar esse desafio aqui, que todos se unam a nós, os youtubers aqui da internet, outros também, pessoas que estão ouvindo, os internautas, que se unam a nós nessa corrente positiva para a gente invocar as forças divinas, celestiais, para salvar a Terra que a gente precisa. Se a gente continuar se degladiando, eu sou evangélico, eles falaram assim, eu sou católico, a gente está fazendo o jogo dos escuros, né? A gente tem que se unir numa só causa, que é a causa do celestial, a causa do Pai, não importa se tu é de uma religião ou outra, vamos parar com essa fachada, né? Vamos nos unir em oração e sabendo que através da oração, da expansão da consciência, do conhecimento, desse trabalho que a gente está tentando propor aqui, a gente constrói uma egrégora suficiente para que haja essa transição de uma maneira mais benéfica possível, né? Então, acredito que esse ano vai ser o ano, como tu falasse, Paulo, o ano determinante, né? Que até o final desse ano, quase tudo vai ter que ser esclarecido, inclusive as revelações, né? Inclusive as confissões das prisões e outras coisas. Então, a gente acredita que isso vai acontecer, né? Tu acredita que há um prazo, tipo assim, é um prazo limite para que as revelações venham ao público? Pode ser talvez no começo do ano que vem, ou necessariamente tem que ser esse ano? Nós estamos muito perto de grandes acontecimentos. Perto, né? Muito perto. Eu acredito também que está perto, então a gente não sabe dizer, e também não vamos trabalhar com datas, vamos trabalhar com esperança, com conscientização, que nós estamos rumando para um momento melhor. Então, eu lanço aqui essa proposta, né, que a gente se una, que a gente tenha mais contato, que vocês conheçam o grupo do Paulo, quem não é inscrito no meu canal também, o pessoal que é do grupo do Paulo quer se inscrever no Ensinamentos dela de Aquário, tem bastante vídeos, tem muita coisa ali, né, e a gente está trabalhando cada vez mais. Embora que você não acredite em 100% das coisas que são faladas aqui, né, ninguém vai trazer 100% da sua verdade. A gente aceita, ouve e descarta aquilo que não serve. Tipo, nós falamos 10 mensagens, a pessoa diz, eu aceito 8. Eu aceito 8, na 2 eu não aceito. Tá bom, deixa de lado. Mas não precisa abandonar o trabalho por causa que 2 tu não gostou, entende? Isso que eu quero deixar claro, né? E o pessoal fala, ele falou uma coisinha que eu não acredito, eu vou abandonar tudo, entende? Isso aí não é assim, né, Paulo? As pessoas normalmente que não discordam são as pessoas que não estão preparadas para ouvir. Normalmente são as pessoas que não estão preparadas para ouvir. As pessoas que estão preparadas para ouvir, elas têm que passar pelo processo. Eu muitas vezes eu gravo áudio e as pessoas não entendem o que eu falo. E eu já disse para elas, vai chegar um momento que meus áudios vão ser procurados como ouro na praça. Porque o que eu falo já desses acontecimentos, Luciano, há muitos anos atrás, desde 2015, que eu venho falando isso. As crenças, sabotagem e tal. E só que as pessoas não entenderam. Então vai chegar um momento que elas vão ficar desesperadas. Olha o que eu estou dizendo, escreve o que eu estou te falando. Ó. Esse período agora, até fevereiro, vai haver uma corrida por busca de consciência. E vai ser uma loucura. Uma loucura. É como quem diz assim, eu quero a senha do SUS para poder ajudar na minha consciência, porque eles vão entender que todos os problemas da vida dele estão ligados a isso. Só que agora que a ficha vai cair, entendeu? Quando a ficha cair, ele vai ver que vai ter que fazer alguma coisa por ele.
Então gente, vamos ficar junto aqui, a gente vai dar uma espécie de assessoria, né, dentro do possível para as pessoas, né, estão perguntando de novo do Flash ali, não vai acontecer nada do Flash, é uma coisa, tudo é positivo, tudo é para o bem, tudo que virar vai ser para o bem. Evolução, né? O Flash traz uma evolução. É como se a pessoa tivesse, vamos supor, caminhando em marcha lenta, assim, vem alguém dar um empurrão, dizer, vamos, anda, rapaz, né? Mais ou menos é isso que é o Flash, né? Vamos, rapaz, desembucha aí, né? Eu acredito que assim é a minha leitura disso aí. Então, eu acho que a gente vai tá caminhando para momentos felizes. Então, devido ao nosso horário cronometrado, que eu não gosto de passar de 1h30, né? Mas a gente teve em torno de 11.800, quase 12 mil pessoas aí, né? Eu acho que passamos de 12 mil pessoas, que isso equivale depois, quando fecha a live, em 40 mil pessoas. Então é muito bom a gente estar participando disso, né, Paulo? Eu quero te desejar muito sucesso e quero que as pessoas conheçam, então, o livro Manual para a Transição Planetária, que vai estar no link do primeiro comentário fixado após essa live aqui. Vocês baixem o livro, leem, compartilhem, que é um presente do Paulo. Ele passou 2 meses quase escrevendo, fazendo todo o trabalho de editora, teve custos, teve uma série de coisas, então tudo está dando gratuito. Olha, o universo retribua centuplicado na tua vida, isso, né? E que a gente possa passar mais ensinamentos libertadores para as pessoas e que as pessoas abram o seu coração, abram os seus olhos. Não há outro caminho, não há o caminho da pessoa ficar congelada, anestesiada, é o caminho da evolução, é um caminho sem volta, né, Paulo? Então, dá tua mensagem assim final para a gente fazer um encerramento assim para a gente. A mensagem é a seguinte: a meta da humanidade é o despertar da consciência. Não tem outra. Essa é a meta. Essa é a meta que você deve colocar lá no seu quadro como a principal. Eu quero despertar minha consciência. Então eu vou trabalhar o máximo que eu puder para despertar minha consciência, para que você acorde, porque com consciência você consegue prosperidade, felicidade, dinheiro e tudo o que você quer. Tá bom? Então eu convido você a fazer parte do nosso canal, né? Paulo Cassiano, canal oficial lá, você vai encontrar no Telegram. Lá você vai receber o manual, quando a gente terminar aqui e o Luciano colocar lá o sinal, eu já deixo lá o manual disponível, você entra no canal, você vai baixar. Depois, mais para frente, nós vamos estar montando uma turma do Constelares, né? Que é uma egrégora de despertar da consciência, e quem quiser participar, é só falar com a gente no inbox, que vai dar certo. Então, muito obrigado, Luciano, mais uma vez. Obrigado, Ana Paula Rank, que me ajudou aí na formatação do e-book, né? Mas lá para setembro eu vou montar um grupo de estudo de transição planetária e futuro da humanidade. E aí, quando eu estiver perto, eu aviso as pessoas. Luciano, muito obrigado de novo, mais uma vez. Boa noite a todos. Gratidão, gente. Vamos trabalhar para despertar a consciência. Isso aí. Muito, muito obrigado, Paulo. Eu só avisando alguns recados aí, que nessa sexta-feira eu vou ter uma live no canal do Flávio Vale, e no sábado e no domingo eu tenho a live tradicional que eu faço no fim de semana aqui às 19h30 no meu canal aqui, tá? E com mais notícias, informações sobre a parte mais notícias, Storm e tal. Então, minha gente, um grande beijo carinhoso, que Deus habite nos nossos corações, né? Ficamos em paz e vamos, a luz de Deus nunca falha, a luz de Deus venceu, a luz de Deus nunca falha, né? Então, tchau para vocês aí, bye bye, até a próxima aí, tá? Dê seu like, não deixe de dar o seu like aí, tá? Deixa de dar seu like, compartilha. Compartilha.